Sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia do Gestão Ágil Mudança de Mindset. Espero que todos tenham tido uma noite tranquila, estejam em paz e preparados para mais um dia de muita informação, provocação e ferramentas. E nós vamos começar o dia de hoje de uma maneira muito especial, ouvindo as palavras da doutora Nicole Goulart, diretora executiva nacional do SEST Senat. Doutora Nicole, bom dia, a palavra é sua. Bom dia, tudo bem? Espero encontrá-los todos bem, com saúde, seguros. Para nós do SEST Senat é um prazer realizar mais um evento. Eu lamento que nesse momento a gente não possa se ver. Eu vi aqui um monte de gente conhecida, um monte de gente querida, que estivemos juntos em outras oportunidades, em outras missões internacionais. Eu espero que o dia de ontem tenha sido realmente produtivo, que tenha sido útil a vocês. A gente sabe do dificultador de ter um evento à distância, porque a gente concorre, né, com outras atividades do dia a dia, diferentemente de um evento presencial, em que a gente parece que quando o corpo está presente, as coisas fazem mais sentido, estamos em mindfulness, talvez. Então, eu desejo que vocês consigam se conectar. Ao final dessa semana, ao final do evento, a gente, como sempre, lança uma pesquisa de satisfação e de avaliação desse evento, com uma pergunta muito importante. A última pergunta é: o que vocês querem ver aqui no SEST Senat? O que o sistema CNT pode ofertar para vocês? Nós estamos em fase de elaboração de orçamento, de propostas para 2021, então, por favor, peçam aquilo que vocês precisam, aquilo que a empresa de vocês precisa, porque essa é a nossa missão. A missão do SEST do Senat é atender vocês através da qualificação profissional, mas eu faço aqui, temos representantes do ITL, da CNT, então ao final, nessa pesquisa, inclua também as demandas que vocês querem ver aqui no sistema CNT como um todo. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Como eu disse, é um prazer, eu fico muito feliz e espero encontrá-los em breve em novas missões e novas atividades, agora sim presenciais, aqui no SEST Senat, ou em São Paulo, ou em Belo Horizonte, ou em qualquer capital, ou interior, que onde vocês precisarem do SEST Senat, é lá que a gente deve estar. Um abraço e um beijo para todos vocês, a gente se vê. Muito obrigado, doutora Nicole. Ontem nós falávamos aqui, inclusive com o doutor Vinícius também, da importância dessa escuta que o SEST Senat faz aos seus parceiros. Uma escuta tão importante de entender quais são as necessidades, aquilo que precisa ser feito por eles. Esse é o projeto, essa é a nossa ideia com aquilo que estamos realizando aqui. Então, muito obrigado pelas suas palavras e hoje será um dia ainda mais provocativo, um dia ainda mais prático. Como eu estava dizendo antes aqui com os colegas, Geomir Betting dizia que na prática a teoria é outra. É hora de colocar todo o conhecimento cada vez mais de forma prática. E a gente começa hoje, eu vou trazer aqui o nosso consultor que já estava ontem com a gente, o Márcio Almeida. Por favor, Márcio Almeida, que hoje está todo elegante aqui com o seu terno risca de giz, praticamente se vestindo com o terno do primo dele, o Ricardo Almeida. Muito bem. Márcio, eu quero saber de você, para a gente poder começar, de tudo que nós vimos ontem. Nós falamos aqui, eu disse que as pessoas espero que tenham dormido bem, né? E eu sei que você vai dizer para eles, eu espero que vocês não tenham dormido bem, tenham ficado com muita coisa na cabeça, mas eu quero saber o que foi que te tirou o sono ontem, depois de ouvir, de fazer as escutas, de estar nas salas. O que deve ser retomado para o início do nosso dia hoje? O que ficou na tua cabeça? Eu acho que ontem nós tivemos algumas palavras que saltaram aos ouvidos e aos olhos, já que estamos numa plataforma digital. E esse saltar aos olhos de todas, eu diria que pelo menos 3 ficaram realmente marcadas para mim e ficaram comigo a noite toda e ficaram comigo ao longo do dia enquanto eu vinha para cá dirigindo. A primeira de todas é a comunicação. Nós conversamos dentro da câmera e fora da câmera sobre a comunicação, sobre a relevância que tem se comunicar corretamente. E que essa comunicação ela tem 1 milhão de formas, ela tem muito mais de 1 milhão de formas. Ela tem formas orgânicas como é a própria proposta do Ágil. A segunda, e essa falou comigo bem profundamente, foi o propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito de tudo isso que você está fazendo? Qual o propósito desse evento? Qual o propósito do SEST Senat para você? Qual o propósito da sua empresa? Qual o propósito de nós aqui trazermos esse conteúdo para vocês? Acho que o propósito falou mais alto do que qualquer outra coisa e é óbvio que eu deixei de propósito
uma palavrinha lá no final que não é uma, mas a combinação de duas, que quando postas juntas não são muito boas. Crença limitante. Lembra da bendita da cerquinha azul? Pois é. Isso ficou na minha cabeça ontem. Tenho certeza que quem participou com nossa sessão ontem construiu na sua própria cabeça, do seu jeito, através da narrativa que eu os dei, qual é a sua cerquinha azul e qual o tamanho da sua campina e para onde você está olhando. Esses 3 focos aqui foram os grandes focos que incomodaram o meu sono essa noite, viu, André? Num bom sentido. Não, perfeito. E quando nós falamos sobre isso, eu acabei até citando aqui Gandhi, de quanto as nossas crenças se transformam em hábitos, comportamentos, e como é importante a gente revisitar os nossos comportamentos e ter esse mindset de crescimento, como diz a Carol Dweck no seu livro Mindset, né, de aprendermos sempre, o tempo todo, revermos os nossos próprios conceitos e crenças. Quero saber, são esses temas que vão se conectar com o dia de hoje, que nós vamos profundamente tocá-los? Vão, e eu vou me apropriar do tema do videozinho que acabou de passar para vocês. Vamos aprender a reaprender e desaprender nesse processo? É isso que a gente vai tentar trazer para vocês aí hoje. E com uma surpresa. Não sei se você sabe que eu tenho uma surpresa hoje, né? Estou sabendo, eu estou vendo a nossa surpresa aqui. Hoje nós temos uma surpresa que eu já conto. Mas primeiro, André. Eu vou deixar vocês, portanto, com o Márcio num dia que tem como tema como enfrentar esses desafios para essa gestão, para esses modelos ágeis. Portanto, agora vocês ficam com o Márcio e essa surpresa que ele vai trazer. E eu estou aqui do cantinho, daqui a pouco eu trago interações do chat, continuem usando o nosso chat e as interações, coisas interessantes que vierem, eu vou interromper na medida do possível e trazer tudo isso para que, de novo, essa construção seja o mais interativa possível. Um ótimo dia para todos nós, um ótimo dia. Vamos nessa. Bom, enquanto o André fica aqui de aluno querido do professor, aqui do nosso ladinho, eu quero trazer logo a nossa surpresa. Ontem vocês já conheceram a surpresa, teve conosco ao longo do dia, teve com algum de vocês em algumas das salas, que é o Vinícius. Vinícius, seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Marcião. Tudo bem contigo? Tudo bem com vocês? Um ótimo dia. É um prazer inenarrável estar aqui com todos e se deliciar e se abrilhantar com tudo que foi dito no primeiro dia sobre essa construção do mindset. Hoje nós temos uma abordagem, diria que delicada, né, Vinícius? Hoje nós vamos falar de quais são os desafios para a transformação desse ágil. Ontem, o que você guardou na sua cabeça dos grupos que você participou? Principalmente eu sei que ficou uma frase que a gente está brincando aqui no grupo interno. Né? Com certeza. De fato, o meu amigo Santiago da HSM, ele disse, acho que foi no grupo 4 até, e todos vão agora se envolver com essa frase, a mente é igual a um paraquedas. Só funciona quando está aberto. Eu fiz essa pausa para que realmente as pessoas interajam, reflitam, porque tudo aquilo que está sendo dito aqui não é apenas um workshop, não é apenas um momento, é a questão de uma modelagem. O que a gente se inspira aqui é buscar esse novo mindset. É o que eu vou colocar de novo para interagir, para fazer diferente. Legal? Eu acho que o Santiago foi muito feliz e o grupo todo em dizer exatamente isso. A mente é igual um paraquedas, né? Só funciona quando está aberta. A crença limitante, ela é um dos fatores pelos quais as pessoas se fecham a absorver novos conhecimentos, se fecham a entender o que pode estar acontecendo fora do seu mundo e trazer para você coisas que você não esperava. Dentro disso, nós conversávamos um pouquinho antes de entrarmos no ar sobre os 4 blocos principais que fundamentam essa questão da crença limitante. Você lembra? Lembro sim, Márcio. De fato, isso daqui é uma coisa bem trabalhada até no aspecto de coaching, né? Aqueles que já passaram por um momento, uma sessão de coaching, podem vir a relembrar. Entenda os 4 pontos. Primeiro deles, potencial. E ouçam com o coração e com a mente aberta. Todo ser humano tem o potencial de ir e vir. Todo ser humano tem a capacidade de realizar aquilo que deseja. Agora,
para que isso se torne realidade, eu preciso dos outros 2 blocos, que é planejamento, então como eu estruturo a minha forma de pensar, como eu estruturo o meu projeto, a minha iniciativa e, por fim, a questão da ação, que é o ponto mais relevante. O que adianta eu planejar e não agir sobre, tá? Então, esses 3 blocos dar a potência de você existir. Agora, existe o 4º, que é o que o Márcio vai falar hoje intensamente. É a questão da crença limitante. É aquilo que te fez pensar de uma maneira equivocada, é um ambiente que foi projetado à tua vida, foi um gestor que mal direcionou suas ações e isso faz com que você fique paralisado. O que a gente quer aqui, dentro desse dia, dentro dessa grande provocação, e espero que a noite já não foi tão tranquila, que realmente seja relevante para que você mude esse critério. E aí, isso é muito bem colocado, viu, Vinícius? Porque, como ontem, nós vamos começar a sessão de hoje com aquele arquivozinho da inspiração, né? E o arquivinho que vocês já vão receber no chat daqui a pouquinho, não se preocupe, vai chegar a hora, ele tem a mesma provocação de ontem, que é o que está te inspirando aqui. E essa inspiração, muitas vezes a gente tende a entender que, aproveitando aqui dos artistas, tirando um pouquinho de brincadeira aqui com o Vandré, que a inspiração é sempre uma musa, é sempre uma coisa que vai mudar a sua realidade e que vai talvez transformar artisticamente o seu conceito. Nem sempre. Muitas vezes a inspiração pode vir de um problema, de uma barreira, de uma dificuldade. A inspiração, ela é aquele momento elucidativo sobre um conceito que você carrega dentro de você. E já já eu vou apresentar para o pessoal como é que vai funcionar a inspiração de hoje. Não é diferente de ontem. Só que hoje eu vou pedir sim. O chat é ferramenta. Vamos lá no chat. Teve uma ideia? Teve uma inspiração? Coloca no chat. O Vandré está aqui, ávido para me dar informações desse chat e hoje eu vou interagir mais com vocês através do chat. Já estamos nos conhecendo, por assim dizer, já é o 2º dia, então está na hora da gente começar a fazer um diálogo, menos que um monólogo, não é? Perfeito. E de fato, não só a ferramenta do chat, quanto a questão do WhatsApp. O WhatsApp tem que ser vivo. Não é porque terminou o bloco 1 ou o bloco 2 que vocês devem vir a parar por aqui. Tudo aquilo que prover de ideias, compartilhe. O mundo vai viver, não a tecnologia, ele vai viver um momento de colaboração, compartilhamento. Essa questão da agilidade vai em torno de a gente criar um ambiente, algo propício para que todos possam inspirar-se e conectar com soluções de problemas. Bom, já deu para ver então que o dia hoje vai ser de muita coisa. Tem muita coisa para acontecer. Vinícius, nós estamos juntos ao longo do dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Já já o Vinícius volta, e fiquem atentos, hein? Bom, para começar então, os desafios para a transformação do ágil, eu vou fazer como ontem. O que nós iremos abordar? Para começar, vamos falar das condições necessárias para que as equipes atuem dentro dos princípios de um ágil, de uma metodologia ágil. Quais são essas condições? São mais do que a gente espera? São menos do que a gente espera? Essa mudança, ela é uma mudança brusca ou ela é uma mudança, diria, faseada, por etapas? O contexto, o ambiente que vão ser necessários para que isso aconteça de forma potencializadora, ou seja, de forma que você consiga alavancar este processo para a implementação de todos os processos ágeis que você queira trazer para a companhia. Depois nós vamos entender um pouco das condições mínimas para você começar, lembra? Condição mínima talvez não seja a condição ideal. Alguém dizia ontem em algum dos grupos que o ótimo é inimigo do bom. Os papéis, as responsabilidades e o princípio de auto-organização, como eles são aplicados na prática? As estratégias para favorecer um pouco dessa mudança, da maneira pela qual você
consegue trazer e incorporar o ágil para dentro da sua companhia, para a cultura e para o estado mental? Como é que você escala esse modelo? Como é que você transforma ele num modelo universal dentro do seu negócio? E como que você constrói, com isso tudo que eu acabei de falar, um plano de transição? Esse é o nosso objetivo dessa sessão da manhã. Como eu sempre falo, calma aí, aguenta aí, vem comigo, você vai entender já já. Agora é a hora do chat. Eu vou pedir para o pessoal da equipe colocar o link desse slide que vocês estão vendo aí. E esse slide é o slide da inspiração. Esse slide que eu acabei de conversar com o Vinícius. O que eu quero que vocês façam? Esse slide tem várias linhas, né? Você pode tanto usar o slide, quanto pegar o seu caderno, fazer 3 colunas e respeitar as linhas. Primeiro, você precisa anotar o que são para você barreiras, certo? Intransponíveis, ou seja, não dá para eu evitar isso aqui. Não tem condição de eu vencer isso aqui. Depois, você tem que elencar linha a linha por que razão você acha que elas são insolucionáveis. Afinal de contas, você as colocou como intransponíveis. Depois, na terceira coluna, mantendo a linha, quais são as ações que você pode tomar para tentar contornar essa sua barreira intransponível? Fica com esse pensamento. Eu prometo para você que já já eu recupero ele. Vamos em frente? Está no chat? Se não tiver no chat, alguém reclama aí que o Vandré pega aqui com a técnica e coloca. Nós vamos em frente. Bom, como ontem, eu dividi em 6 blocos. Os primeiros 3 você aprende e os 3 seguintes você reaprende. Então, para começar, nós vamos falar de condicionamento ágil. Afinal de contas, o ágil, assim como uma maratona, é preciso, denota que tenha esse condicionamento para ele se manter. Depois nós vamos contextualizar esse ágil, regimentando os trabalhos das equipes, os papéis e não necessariamente funções. Depois nós vamos preparar o terreno, vamos dar um ponto de partida para o início da mudança. Lembra da história do bebê de ontem, gente? O início da mudança não é o fim da mudança, ele vai pilotar o avião, mas primeiro ele tem que engatinhar. Aí eu vou desconstruir com vocês, eu vou começar a planejar a execução. Vamos lembrar de quais são as premissas de sucesso e, através dessas premissas de sucesso, tentar entender como o planejamento funciona. Senão, a gente vai ficar que nem aquela minha amiga. Ela até planeja, mas nunca vai para o Rio de Janeiro. Depois, nós vamos mapear os obstáculos dessa jornada. E aí eu vou contar uma história, porque vocês já sabem que eu gosto de historinha, e eu vou contar a história do Rio e da Pedra para vocês. Por fim, nós vamos terminar essa nossa sessão da manhã falando da estratégia da mudança. Nós vamos trocar o não porquê pelo mais e se. E eu já contextualizo isso, tá bom? Bom, primeiro ponto. Vamos falar do condicionamento para o ágil. O condicionamento para o ágil parece uma questão, sei lá, desportiva, talvez, mas não é. Não adianta você ter o mindset correto, não adianta você preparar o ambiente de outras pessoas, não adianta você preparar departamentos, processos e até ferramentas, se não houver um condicionamento para uma metodologia ágil de forma perene e constante. Ela não pode ser fugaz. Ela não pode terminar com o primeiro projeto ou iniciativa que você venha fazer. Esse condicionamento, ele denota uma história que eu escutei ontem de um dos grupos e dei parabéns à pessoa. Eu não vou repetir o nome porque eu posso errar e isso é um pecado. Mas é uma empresa que está do grupo de vocês, que completou 74 anos de vida, já está na 3ª geração, e que está constantemente se reinventando, inovando processos, revisitando a maneira como faz as coisas. Esse é o segredo. Esse é o condicionamento para o ágil. Porque o condicionamento do ágil requer um revisitamento, uma constante olhar no espelho, eu diria, dos seus próprios paradigmas. Lembra daquela história? Errar ensina, mas acertar também, né? Ensina você a fazer daquele jeito, sempre. Daí, aqui no Brasil tem uma frase que a gente ouve muito. Para que vai mexer em time que está ganhando? Não é assim? Acontece que essa é a definição de insanidade para mim, conforme Einstein dizia. Você quer ter certeza que alguma coisa não vai mudar? É só não fazer nada. Porque continuar fazendo as mesmas coisas para obter outros resultados, meu amigo, você não está bem. Você precisa fazer outra coisa, diferente, para que você tenha outros resultados. Esse revisitar o paradigma é uma ação de autodisciplina, por isso um condicionamento.
Depois que você acostuma lá a fazer exercícios todo dia, ou correr 2, 3, 5 quilômetros todo dia, correr uma maratona não tem nada demais. Você está condicionado para isso. E condicionar o ambiente para o ágil é exatamente isso. Incentive o seu ecossistema a desafiar os paradigmas, a perguntar, mas por que é feito desse jeito? Todo mundo já viveu isso. Quando chegam novos colaboradores para uma companhia, e esses novos colaboradores ou vêm de uma nova origem, ou são de uma nova geração, isso naturalmente acontece. É de nós. Nós fizemos isso no passado, outros fizeram antes de nós, e assim sucessivamente. O ser humano é isso aí. A gente está sempre se contradizendo, sempre em constante evolução. E isso é a maior síntese do ágil. Para contextualizar um pouco o ágil, eu preciso dizer uma coisa que eu ouvi ontem, e eu acho que vai ficar mais claro para vocês agora. Precisa haver clareza de informação. Lembra da história da comunicação? Pois é. A comunicação pode ser um e-mail, pode ser um aviãozinho de papel, pode ser um Telegram, pode ser um WeChat, pode ser o WhatsApp, pode ser um processo dentro da companhia, pode ser uma pessoa que centraliza todas as informações e consegue fazê-las circular para todo mundo. O importante é que não pode haver telefone sem fio. A informação que se inicia na transmissão para o transmissor e depois para o receptor precisa ser 100% garantida. É quase como o complexo da criptografia. Vocês já ouviram esse termo? Eu chamo complexo da criptografia porque, além da minha experiência de executivo em multinacionais, a experiência de consultor traz muito isso. Em cada pequeno ambiente que você entra, em cada grande empresa, pequena empresa, empresa familiar que você entra, existem uma miríade de acrônimos, letrinhas combinadas que, para aquele grupo, fazem todo sentido. Ao serem removidas dali, elas não fazem mais sentido para ninguém. Essa é a relevância da comunicação. Então é preciso que a cada, por exemplo, novo colaborador, a novo arranjo de trabalho, um novo processo ágil que envolva comunicações antes não tangidas, ou seja, palavras, termos, ou até mesmo KPIs, controles de qualidade, processos que aquele grupo, ou parte dele, não tinha contato até aquele momento, é preciso revisitar. E ao revisitar para informar, ao revisitar para dar clareza de informação, talvez, só talvez, se eu estou fazendo bem meu trabalho, você vai revisitar alguns paradigmas e pensar, mas por que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu preciso desse acrônimo? Não é? Bom, existe um propósito taxado nesse slide que eu deixei para vocês aí. Eu disse que os processos de clareza de informação e os métodos precisam ser parte presente de tudo que você faz. Legal. Mas nem tudo precisa ser escrito por normas rígidas e imutáveis. Independente de processos de auditoria ou qualidade ou normativas ISO, você precisa se abrir a experimentar, lembra? A testar, a passar por processos de acertos e erros. Para isso, as normas não determinam o fim determina as normas. Se você descobre, por exemplo, que você tem uma regra de segurança e compliance no seu TI, e essa regra está te impedindo de trazer um novo aplicativo de comunicação, que em 3 segundos toda a sua empresa estaria conectada, você tem que abandonar o aplicativo ou reescrever a regra. Esse é o ponto. Fazer o ágil precisa de criar ambiente para que o ágil aconteça. Senão é como você pegar uma planta que deveria ficar na sombra e botar no sol. Ela vai estar lá, mas ela pode sobreviver ou não e certamente ela não vai se desenvolver como deveria. E isso eu garanto para você. Contextualizando isso, e nessa brincadeira de ecossistema e plantas e entender isso tudo, nós precisamos preparar o terreno para que tudo isso possa acontecer. O seu papel aí é o semeador, não é o grupo, você é um só. O grupo, as células orgânicas, são conjuntos de papéis transformadores. Então não adianta nada a gente passar por um processo de nova iniciativa, novas ideias, novos arranjos de trabalho, sem preparar as ferramentas para esse pessoal trabalhar, não? Um exemplo eu acabei de dar. Se você quer usar dentro de um projeto um aplicativo que combina, que agrega valor e resultado desse projeto dentro dos processos ágeis e o que impede uma normativa técnica interna de compliance, você não pode matar o projeto. Você precisa liberar o espaço. Você precisa abrir uma nova regra. Nem que seja uma regra tão específica que só funcione para aquele time. Como protótipo, como
ideação. Percebeu agora? Talvez seja liberar o acesso para 5 pessoas envolvidas naquele projeto. E se der certo, e se a coisa precisar exponencializar, uma nova normativa técnica que abra isso para mais pessoas. Viu? Isso é condicionar o ágil. Isso é preparar o terreno para que o ágil possa crescer. Não dá para você estabelecer parâmetros diferentes daqueles que são os seus objetivos. Lembra lá atrás quando eu falava da maçã e falei do watermelon, da melancia? A laranja, a melancia, qual é o parâmetro? Você precisa ter parâmetros de controle que façam sentido naquilo que você está implementando. Então, o que fica é essa frase que eu deixei em azul de propósito. Antecipe-se ao projeto. Prepare o terreno para o projeto. Porque senão o ágil não vai ser ágil, ele vai ficar sentado 3 semanas esperando um diretor isso, uma pessoa aquilo, uma outra coisa chegar e aí, adivinha, não tem nada de ágil. Já virou o método tradicional, de novo. Antecipe-se ao projeto. Condicione-se para o ágil. Uma vez que você preparou o terreno, você construiu tudo o que você precisava construir para as coisas começarem a acontecer. E aí, a gente entra naquela parte de baixo que eu dizia, vamos desconstruir e construir de novo? Vamos planejar essa execução. Bom, antes mesmo de você começar a adaptar qualquer normativa ágil que você venha escolher, você tem que passar por um processo de organização. Mas não é a organização da sua organização. É um processo de organização mental. Eu faço vários testes nesse momento com um monte de gente. Então, eu vou pedir para vocês, e para o meu amigo Vandré, que está aqui do lado, para ficar de guia. Como é que é o seu processo de organização mental quando eu falo para você das atividades do seu dia a dia? Você é daquele tipo de pessoas que coloca no task? Você é o tipo de pessoas que coloca num notificador no celular? Você é aquele tipo de pessoa que abre a agenda e escreve tudo que você tem que fazer? Você é o tipo de pessoa que coloca, não sei, post-it na parede? Eu gostaria de ver como é que vocês estão lidando com essa organização mental. O chat está aí, joguem, a qualquer momento o meu amigo Vandré vai me interromper aqui de acordo com as respostas de vocês, tá bom? Mas, por que o senhor está falando de organização mental? Bom, a organização mental é o processo pelo qual você vai conseguir planejar o ágil. Acostume-se com essa lógica. É aqui na cabeça que começa a ação. É dentro do seu pensamento, da sua ação para o mundo, que começa a ação de planejamento. Então, lembre-se sempre da seguinte premissa. Autonomia, flexibilidade, adaptabilidade e protagonismo. Permita que outros façam o que precisam fazer por si sós. Seja flexível o suficiente para dar condições, condicionamentos, preparar o terreno para que isso aconteça. Seja adaptável. Lembra do erro? Errei, errou o time, deu errado. E agora? Adaptável. O e agora é adaptável. E por fim, lembre-se da maior premissa de todos. O protagonismo. O protagonismo aqui é regido pelo seu propósito. Se você alinha os seus personagens ao seu propósito, o protagonismo é natural, porque está todo mundo buscando o mesmo ideal. Depois disso, nós precisamos finalmente começar a mapear obstáculo. Caramba, mapear obstáculo. O projeto vai nascer com algumas premissas, vai nascer com alguns objetivos e talvez com alguns riscos que você consiga antecipar. Você antecipando esses riscos, você pode colocar e deve colocar, seja num papel, seja num processo, seja em post-it, seja em método, não importa. Mapeie os riscos possíveis para o seu projeto, para o seu arranjo orgânico e ao mapear esses riscos, mapeie quais serão os obstáculos possíveis de acontecer. Isso tem muito a ver com antecipar seu projeto. Na fase anterior, enquanto você está tentando entender como aquele projeto vai funcionar no dia a dia da sua companhia e como as pessoas vão efetivamente se relacionar trabalhando com ele, você vai perceber os obstáculos. Mapeando esse obstáculo, vem o grande desafio da história do rio pela pedra. Faz aí uma imagem na cabeça, vai. Imagina um rio não muito largo, não o Amazonas, mas aquele em que vem uma cachoeira e na sequência vem um rio raso que não passa da sua canela. E o rio se torna maior lá para frente. Nesse momento em que o rio está caindo ali nas cachoeiras, onde a gente gosta muitas vezes de tomar banho, onde está batendo em um monte de pedra, a pedra é um objeto intransponível. O rio não vai tirar ela de lá. E ela vai continuar lá. Só que o que a água faz quando encontra a pedra? Bom, ela se adapta, flexibiliza
e tem autonomia para decidir o que ela vai fazer. Se tiver mais água, ela passa por cima, se tiver mais fraca, ela passa em volta. Se ela encontrar um caminho mais fácil, ela ignora a pedra. O fato é que a água não para e a pedra também não sai do lugar. As duas coisas permanecem na sua origem, mas o destino da água, José, lembra do e agora, José? Apesar de tudo, você marcha, né? Então, faça como a água. Encontrou uma pedra? Encontrou um obstáculo intransponível? Se adapte. Seja flexível. Passe como o rio passa em volta da pedra. Não pare no problema. Você vai encontrar vários rios, se você tem essa curiosidade de andar, fazer caminhadas, ou tomar banho de cachoeira, você vai encontrar vários rios, cachoeiras, onde existem pequenos redemoinhos em torno de pedras. Então, a água cai, ela começa a fluir na natureza do rio, encontra alguns obstáculos de pedra, e ao encontrar, começa a rodar no mesmo lugar, gastando energia para não fazer nada, porque não há progresso algum. Só haverá progresso na hora que ela entender que ela não precisa ficar ali, que ela não precisa fazer as coisas do mesmo jeito, ela pode simplesmente seguir adiante. Percebeu agora a história do Rio da Pedra? Será que aquele objeto da sua inspiração lá do começo é realmente intransponível, como você pensa? Ou será que tem um jeitinho de você ser a água e ele ser a pedra? Eu aposto que se você pensar bastante, se você colocar um arranjo ágil, se você achar os propósitos dos protagonistas, você arruma um jeito de ser a água e a pedra sim. E ó, não esqueci do chat não, eu vou esperar o Vandré me dar sinal, hein? Vão aí colocando seus pensamentos sobre o que vocês fazem nesse processo de organização mental. Tá aqui, tá guardadinho aqui na minha cabeça. Eu volto já já. Vamos em frente. Vamos falar da estratégia da mudança. Bom, a estratégia da mudança é um dos momentos mais delicados, porque quando você entende tudo isso, você já comprou tudo isso, o seu time já está pronto, você já identificou o terreno, show, agora é hora de fazer. Não seja minha amiga do Rio de Janeiro, faça. E aí que vem o ponto. Faça como? Bom, eu vou contar a primeira história e depois eu dou o acrônimo aí. A história tem a ver com a parte azul aí do slide. Em vez do não porque, use o mais e se. Esse negócio veio na minha cabeça quando eu estava dando um treinamento para os Imagineers da Disney. O pessoal que você imagina assim, nossa, só tem criativo, só tem artista, todo mundo fora da caixa. É, mais ou menos. A caixa deles é diferente. É a caixa da Disney, mas é uma caixa do mesmo jeito. Talvez seja maior do que a sua, talvez seja maior do que a minha, mas continua sendo uma caixa. E era uma sessão longa, com muitas pessoas, estava demorando e não estava evoluindo. Eu resolvi, tirei da caixola e parei tudo. E fiz a seguinte proposta, por serem da Disney, eu me vali dessa proposta. Bom, eu peguei a primeira pessoa que eu vi ali na ferramenta, foi digital, tá gente? Não tem muito tempo, tem uns 4 meses isso. A primeira pessoa que eu vi ali na frente, eu chamei ela e falei, nós vamos fazer uma ação com você agora. Eu peço a todos os participantes que façam o mesmo jogo. Eu escolhi você para dizer que amanhã nós vamos fazer uma festa na sua casa para todas essas pessoas que estão aqui. Tinha umas 150, sei lá. Todas as pessoas que estão aqui estão na sua casa amanhã e essa festa será com o tema do Harry Potter. Só que antes de você me responder, você não pode falar não por quê. Você é obrigado a dizer mas e se e acrescentar algo na minha ideia. E ao acrescentar algo na minha ideia, você vai escolher outra pessoa e jogar para ela. Esse jogo durou talvez uns 15 minutos. E as pessoas foram incrementando a festa, O que parecia uma loucura quando começou, afinal, 150 pessoas na casa de uma estranha, fazer tema de Harry Potter, saiu de lá que tinha quadribol, tinha festa, tinha comida lá do... Gente, eu sou horrível com Harry Potter. Eu falo que é Harry chato, meu filho quase me mata. Mas tinha lá as comidas do filme, tinha lá as cenografias do filme, e foi muito legal porque passou cerca de 30 dias aí. Eles me mandaram foto, eles realmente fizeram, afinal de contas eu disse, a caixa deles é maior que a nossa. Eles fizeram a festa do jeito que eles planejaram. Ao vencer esses 15 minutos do mais e se, o problema que nós estávamos há 1 hora discutindo para resolver, adivinha? Surgiram cerca de 80 ideias diferentes para fazer a água passar em volta da pedra. Percebeu? É poderosíssimo o não porque versus o mais e se. Toda vez que você tiver que se lidar ou lidarem para você o problema, e esse problema seja uma barreira intransponível, tenta encarar ele com mas e se, em vez de não por quê. Essa alternativa, ela volta
para o que eu estava tentando dizer sobre estratégia da mudança. Porque use o que você tem, um MVP, um produto mínimo viável. Como é que você pode dispor do que você tem, das melhores soluções que você tem, para o melhor caso que você está lidando? Reflita sobre isso. E agora eu acho que o chat tem novidade aí. Vandré, volta para cá, meu amigo. Vamos falar um pouco sobre o chat, vai. Vamos lá, a gente tem informações. Primeiro, pessoas respondendo a pergunta que você fez, né? Como é que elas se programam, o que fazem. Então a gente tem checklist, anotação na agenda, tem pessoas que colocam na parede realmente, usam ferramentas para isso. Eu particularmente também coloco os post-its numa lousa que eu tenho lá. E eu faço aos domingos uma revisão de toda a minha semana, de o quanto eu caminhei na direção de tudo, né, que eu tinha feito. Não só o que eu cumpri, mais do que isso, né? Qual era o propósito para aquela semana e quantos passos eu dei na direção daquilo, né? Escolhas diárias. Né? Pequenas, passos, possíveis e progressivas. Passos diários. E tem uma pergunta que não está aqui, mas eu li há pouco tempo atrás, na verdade, um pensamento de alguém que logo pela manhã nos trouxe, dizendo que ela percebe que essa gestão ágil, essas equipes ágeis, necessitam de menos liderança. Essa é uma colocação dela e também em formato de pergunta. Sendo isso verdadeiro, como é que fica o processo de sucessão numa gestão ágil em equipes mais ágeis? Eu acho que essa pergunta é legal a gente Isso trazer. É legal, né? E eu vou tentar vou construir agora, respondendo a quem fez essa colocação, para uma lógica disso aqui que está acontecendo. Ontem eu disse que nós aqui estamos no arranjo ágil. Nós nos juntamos por um propósito de trazer você esse conhecimento. E qual é o processo sucessório daqui? Existe? Não existe. Se você arranjou o seu time para um propósito e aquele objetivo foi alcançado, decomponha, desfaça esse time e deixe-o se tornar um outro time, de uma outra coisa. Lembra? São orgânicos, flexíveis, adaptáveis, não são rígidos. Se você regimentar o ágil neste arranjo, adivinha o que acontece? Você acabou de torná-lo um processo de sempre. Ele não é mais ágil. Ele acabou de ser concretado. Então, a dica para você é o seguinte, eles não precisam mesmo de liderança, eles precisam de supervisão e do jardineiro que ajude. Mas precisa haver no grupo o líder. Os papéis, e a gente vai falar isso a partir de amanhã com o Vinícius, eles existem sim. Lembra? O gestor, o facilitador, o intraempreendedor. Essas pessoas têm papéis claros, mas os papéis podem ser do contador, pode ser do gerente de TI que trabalha junto com o contador e um analista. E isso é um arranjo orgânico, é ágil, e uma vez vencido o obstáculo, adivinha, a água continua. Vamos para frente. E essa diversidade é fundamental. Pessoas jogando em diversas posições, trazendo a sua maneira de enxergar as coisas e trazendo para o grupo as suas próprias percepções. De novo, a gente volta ao que foi dito aqui também, a importância da comunicação sem ruídos. E aí um passo atrás, eu falei muito isso ontem, a importância de criar um ambiente seguro para que todos digam o que estão pensando, o que estão sentindo. Fundamental quando você falou, né? A gente precisa, acho que foi o Vinícius, de ouvir, ouçam com o coração agora, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, para chegar à mente de alguém, você tem que passar necessariamente pelo seu coração. E a melhor maneira de passar pelo coração de alguém é dando voz ao seu próprio coração. Existe um dialeto que os corações conhecem muito bem. Melhor do que nós. Então, por favor, siga, se tiver mais intervenção. Muito obrigado, Vandré. Bom, vamos em frente. Adorei a interação, vamos fazer mais. Vou provocar vocês mais. Sabendo que o não porque é mais poderoso do que o mais e se, mentira, gente, presta atenção no que eu estou falando. Negativo. Não porque não tem poder nenhum. Não porque você já tem. Sabe o não você já tem? Não. O mais e se é mais poderoso do que o não porque. Lembra da história da Disney, vai? Nós vamos agora para uma afirmativa desse cara que enche o saco de vocês todo dia. Vocês já perceberam que ele todo dia tem uma frase para vocês, né? Hoje é uma oração, não é mais uma frase, não. É grande o negócio. Mas pensa o seguinte, mudar o pensamento é mudar a sua atitude, mudar as suas ações. Você tem que passar do princípio e mudar o seu estado de pensamento para se lembrar que a sua vida testemunha a sua crença. E que enquanto líder, você precisa ser o principal motivador de novas mentalidades. A gente está falando de ágil aqui agora, mas eu sei lá, se daqui a 2 anos surge um Slowshon, eu sei lá, vai chegar alguma coisa. Você é o líder, você precisa enfrentar os seus paradigmas constantemente e, enquanto líder,
trazer essas novas coisas, até para permitir o erro e falar, mas que bobagem, samba, né? Que ideia boba. Não importa. Dê-se chance a errar, lembra? A inspiração, ela passa por essa experiência de você permitir a evolução, ainda que você não entenda nada do que está acontecendo. Efeito TikTok. Ou vocês aí entendem o raio desse negócio do TikTok? Eu também não entendo. Não entendo, me limitei a não querer usá-lo. Entendo como funciona, entendo os algoritmos, entendo a tecnologia, mas eu coloquei uma crença limitante para mim mesmo em dizer, eu não sou usuário desta bolha digital do TikTok. É a mesma lógica. Você não está entendendo direito o que está acontecendo, mas será que o TikTok faz sentido na sua campanha de marketing? Pensa aí. Eu te garanto que dentro do seu ecossistema tem gente que pode responder isso melhor que eu. Aconteceu recentemente um estudo da KPMG, e esse estudo tem oito grandes momentos. 8 grandes momentos que eu quero que vocês se adequem. Eu quero ler para vocês. Então, eu vou chegar um pouquinho mais perto da câmera, a minha imagem vai sumir aqui, e eu vou ler para vocês os 8 momentos com atenção. Vamos lá. Primeiro, a maneira de trabalhar mudou. Né? A persistência provável do trabalho remoto vai ter implicações para o setor imobiliário, para a construção, para a cultura do trabalho. Quantos de vocês será que não fecharam escritórios, ou reduziram as pessoas, ou trouxeram as pessoas de volta, ou botaram as pessoas em casa? Pensa nisso rapidinho. A força de trabalho, os roteiros de transformação digital, eles fornecem um novo cronograma, e isso impactou a mudança do trabalho. A força de trabalho mudou, e algumas pessoas testemunham para mim que trabalham mais, outras testemunham para mim que trabalham menos, e ainda tem um grupo muito específico, quando a gente fala de supply chain, então, que trabalha do mesmo tanto, só que gostou mais de trabalhar porque o ambiente dele ficou mais leve. Principalmente quando você fala de armazéns, cargas, carga e descarga. Depois, vamos falar do que eles descobriram. Foram aqui, eu acabei não falando, mas foram mais de 85 mil empresas pelo mundo inteiro. Que o comércio digital, ele rebalanceou os investimentos e a força de trabalho para apoiar aí o que é digital e o que é físico, o supply chain. O supply chain 4.0, o ecossistema do supply chain, ele se tornou a natureza desse comércio digital. Portanto, a localização da cadeia de suprimentos impulsiona a adoção de novas tecnologias. Lembra de ontem? Ontem eu falei da Lift It, que é a digitalização de toda a cadeia logística da América Latina, levantaram 22,5 milhões de dólares. Eu falei sobre a Leve, que descomplicou uma coisa que vocês viram, mas já existia. Pois é, mas ninguém tinha feito, né? Essa é a lógica que eles estão apresentando aqui. Daí eles dizem que a continuidade e resiliência que o pós-pandemia vai trazer, é o desenvolvimento de novas maneiras de abrandar, eu diria, o bendito do BCP, Business Continuity Plan, o plano de continuidade de negócio. Você começa a, em vez de encarar pequenas ocorrências, encarar eventos muito maiores e mais frequentes, como resilientes. Então você começa a imaginar mais cenários e se preparar para mais cenários. É a história do treinamento de incêndio. Por fim, a gente tem aí a mudança climática como pressão dos investidores e do público vai aumentar cada vez mais, porque a ESG, né, as OSTs e as ODS assinadas pela ONU e as nações da GECO 92, têm mudado o dinheiro, o investimento do dinheiro para empresas socialmente e ambientalmente responsáveis, por conta de muitas das coisas que foram apontadas, porém, dentro dessa pesquisa da KPMG, a mudança climática, a maior delas. O ônus da dívida, o circuito negativo que era sempre aumento de desemprego, perda de aluguel, falência, sabe? Que uma coisa vai levando a outra. O cara não tem mais como faturar, daí ele entrega a sala, aí o dono da sala não tem como bancar, aí ele bota para vender, todo mundo acaba desempregado, não rola a economia. Esse ônus da dívida aí é um impacto pós-pandemia. E, por fim, a KPMG levantou junto com todo mundo que vai haver uma pequena desglobalização, uma reversão, conforme o comércio e o investimento estrangeiro vão começar a diminuir. Esse efeito de andar para trás, esse efeito de entender que o mundo talvez seja mais perto do que você imaginava, é óbvio que traz uma série de jogos aí que eu não quero nem entrar na discussão política disso. Mas o fato é, quantos de vocês mudaram seus ritos de consumo? Quantos de vocês passaram a comprar coisas mais perto de casa? Passaram a consumir, talvez, alimentos mais saudáveis, de um produtor local?
Talvez vocês tenham se limitado durante a crise da pandemia em maior período, ou conhecem pessoas que tenham se limitado durante esse mesmo período a caminhar poucos quilômetros, andar poucas distâncias e vencer poucos obstáculos para obter o que precisam obter. Claro, ao mesmo tempo, esse é o contraponto, muita coisa se tornou digital em supply chain. Muita coisa se tornou disponível digitalmente, compra digital, e-commerce, Mercado Livre, Magazine Luiza, e vai mais um monte aí para vocês. A Amazon, que ficou tão grande aqui no Brasil nesse período. Essa lógica, ela quase que se contradiz a si mesma, você não acha? Depende. Vamos lá. A Leve foi lá para fora e trouxe coisas da China para o Brasil. Facilitou muito o processo e o prazo. Mas o mercado chinês não aumentou. O market share que aumentou foi o brasileiro. Vocês sabiam disso? Depois dei umas pesquisadas, umas googadas interessantes sobre as associações de e-commerce digital, de venda digital no Brasil, e vocês vão notar que as grandes empresas concentradoras de varejo ganharam forças de supermercados, de lojas, pequenas lojas, e que o mercado comum nacional cresceu pra caramba. Essa é a desglobalização que a KPMG está querendo dizer aqui, que é tentar consumir presencialmente muito mais do que o que está vindo lá de fora. E aí eu vou lançar mais uma perguntinha no chat, que é a seguinte: durante o período de pandemia, você ou aqueles muito próximos de você mudaram seus ritos de consumo? Vocês se tornaram mais globalizados ou mais regionalizados? Podem responder aí no chat que daqui a pouco eu vou perguntar para o André como é que foi. Será que realmente isso aqui que a KPMG está dizendo, esses 8 pontos, fazem sentido? Ou será que os caras estão tudo doidos lá, tiraram da cabeça? Não sei. Qual é a sua realidade? Vamos nos juntar aqui e compartilhar. Para mim, o que fica é que existe sim um novo mundo acontecendo. E dentro desse novo mundo, a metodologia ágil, ela traz alguns pensamentos. A KPMG, quando fez isso, fez através de uma pesquisa de dashboard. E aí eu vou pedir uma gentileza da galera da HSM, botar no chat para vocês o link deste dashboard que está na tela. Esse dashboard aí da tela, ele é o dashboard da própria CNT. Será que vocês já conheciam? Será que vocês acompanharam antes, durante e depois da pandemia? Você sabia que tipo de você já sabia o tipo de informação que ele te dá? Esse que está na tela está congelado, tá bom? Então, foi um print screen de um dia específico que eu tirei, não me recordo o dia, mas é só uma imagem. O legal de ser um dashboard é que lá no site você consegue filtrar essas informações em tempo real. Você consegue ter a temperatura do painel de testagem, esse dashboard é especificamente do Covid, no impacto dos negócios e na força de trabalho. Você consegue entender como a sua região, como a região do seu cliente, como, digamos assim, o comportamento do seu staff está sendo afetado pela região onde ele está e como seus clientes se tornam afetados por isso. Esse dashboard é dinâmico, como todo dashboard tem que ser, né? Você filtra a informação que você precisa. Você traz de volta a informação que é interessante para você nesse momento. Mas eu tenho 3 perguntas para você sobre ele. Primeiro, qual é o objetivo desses painéis do dashboard? No seu pensamento. Qual é o objetivo disso? Será que houve um pensamento ágil por trás do desenvolvimento desse dashboard? Veja, não estou falando do software, ok? Estou falando do propósito, lembra? Será que houve um pensamento ágil? Como é que eu consigo extrair valor para a minha cadeia de tomada de decisões a partir desse dashboard? Esse pensamento não precisa botar no chat, eu ainda quero ouvir o anterior. Mas guarda esse pensamento na sua cabeça que eu vou revisitar ele com vocês mais tarde. Quem não conhecia, anota, salva o link, ou vai lá direto no site do CNT que você vai achar. Está fácil de achar. Vamos falar um pouquinho de um processo aqui que nós vamos utilizar aqui na frente já, que eu adoro, um amigo meu de Fortaleza que chama isso de toró de pensamento, o bendito do brainstorm. Certamente muitos de vocês já ouviram falar, ou já experimentaram, ou até mesmo fazem. Mas eu quero construir com vocês um brainstorm diferente. Eu quero construir um brainstorm de propósito. O brainstorm de propósito, ele muda um pouco a regra do jogo. Ele não são apenas ideias colocadas para serem discutidas, mas sim, eles têm pequenos objetivos. Então, eu quero que você coloque no quê? Problemas, ideias, barreiras, projetos,
E você tem que permitir aqui, lembrar do pessoal da Disney, permitir o impensável, o mais e se. Depois você pega esse mesmo quê e fala assim, mas para quê? Quais são os objetivos e os resultados esperados? E reveja essas expectativas constantemente. Daí, você vai para a terceira coluna, que é com quem. E o com quem aqui tem que ser muito concreto, viu? Esse quadro é só seu. Você pode fazer como meu amigo Vandré, botar um quadro na sua sala, da sua empresa, e ficar lá colando e trocando esses post-its à vontade. Mas o com quem são os times, os recursos e os personagens. Tenta entender os arranjos combinatórios. Eu brinco muito que os americanos são ótimos de fazer isso naquelas séries policiais ou nas séries de serial killers, que você vê um monte de foto e papéis colados numa parede pinada e um monte de barbante para todos os lados. Um mind map. Depois você vai falar sobre o como, metodologias, as ferramentas e os processos. Abre um espaço aí para você prototipar, para você testar. Por fim, você vai falar o quando. Não seja minha amiga que nunca vai para o Rio de Janeiro. Bota prazo, data e encadeia as ações para chegar lá. Lembra do que eu falei? Falei para o Vandré ontem, falei para vocês e falei agora há pouco? Pequeno, possível e progressivo. Tomem posse desses 5, digamos, construtores de pensamento, porque eles vão ser muito úteis nos próximos dias. Bom, qual é o seu papel na transformação? Você já sabe. O gestor é o cara que cria o ambiente. É o ambiente condicionado, fermentado, semeado. Esse slide aqui só está revisitando um conceito que eu dei para vocês ontem. Mesma coisa sobre o facilitador. Quem é o facilitador nesse arranjo? É a pessoa que vai ajudar a encontrar o ponto de equilíbrio entre a nova cultura e a cultura atual. Tem aquele papel fundamental ali de destravar todo o potencial do que você está trazendo para dentro da empresa. É o ponto de contato principal ali entre o ágil e o atual. E não esqueça, você tem um empreendedor interno que é o cara louco da história. É o que está constantemente criando novas ideias, novos protótipos. Comumente ele é líder natural, viu? Comumente ele é eleito pelo próprio time como o líder. Ou seja, é aquele líder por empatia. Certamente, só de eu falar essas coisas para você, você já pensou em algumas pessoas na sua empresa. Esse é o seu empreendedor interno. Nós vamos agora ir para a sessão desafio. A sessão desafio vai revisitar os 8 itens do que a KPMG detectou aí, que é o mundo pós-pandêmico. Só que nós temos um jeito muito específico de lidar com isso aqui, tá bom? Eu quero que vocês dediquem os primeiros 5 minutos analisando essas 8 afirmativas da KPMG. Como é que você se sente com cada um deles? Você acredita na mesma proposta? Você desacredita no que eles estão falando? Você vai ter que escolher os 2 desses 8 que te deixam mais desconfortáveis. É aquele que você lê assim e dá até um frio na barriga. Pois é esse mesmo que eu quero. Cada um de vocês vai escolher 2. E o grupo vai pegar destes 2 que todo mundo escolheu, o que sair mais. É uma votação simples e direta, vai ser a nossa sessão de trabalho que eu apresento aqui. Essa sessão de trabalho, que vai acontecer daqui a pouquinho, vai ser a votação das 2 afirmativas que incomodam todo mundo. O pessoal da HSM está aí com vocês na sala já e vai coordenar essa votação em tempo real, tá bom? E vai botar na tela ali a realidade 1 e a realidade 2. Daí vocês têm 3 trabalhos. O primeiro é escrever as propostas de solução, não se prendendo até uma ação apenas, mas construindo os encadeamentos e as alternativas. Essa solução proposta é a água do rio. Não são barreiras intransponíveis, acreditem. Tentem ser a água do rio na pedra. Como é que eu vou escrever uma solução proposta de barreiras se eu não vencer onde está a pedra? Está ali embaixo, ó. Possíveis barreiras de implantação. Ali são as suas pedras. Coloque ali as observações do grupo. O pessoal da HSM vai coordenar isso com vocês. Todas as sugestões têm que ser sucintas. 1, 2 palavras. Olha, isso aqui é uma barreira para aquela minha realidade ali. Isso aqui é uma barreira. Vamos colocar ali as barreiras para que as soluções façam mais sentido. Daí, você não vai ser igual a minha amiga. Você vai escrever quem, o que e quando. Você vai dizer quem vai executar cada uma dessas ações, o que essas ações representam, ou seja, o que vai ser executado e quando vão ser executados. Porque essas realidades, se te incomodam tanto, elas hoje são vigentes dentro da sua empresa. E vamos para as sessões, Vandré? Márcio, vamos antes, eu vou trazer umas informações do chat, eu estava lendo Maravilha. aqui, as pessoas trouxeram as respostas, a grande maioria disse que está sendo mais regionalizado este consumo,
que este momento nos levou a isso. Eu também posso aqui de viva voz dizer que isso também está acontecendo comigo. Nós temos lá um grupo do WhatsApp de pessoas que comunicam o tempo todo o que vendem, onde vendem, e a gente está consumindo dessas pessoas mais próximas. E uma outra coisa interessante, uma das pessoas respondendo ainda aquela nossa primeira pergunta de o que faz, se usa post-it, enfim, se escreve na parede, como é que faz, o Tiago trouxe uma informação interessante. O Tiago disse que tem um grupo de WhatsApp que só tem ele mesmo nesse grupo, e lá ele grava lembretes de viva voz para que ele possa ficar durante o dia ouvindo ou durante a semana e se cobrando de coisas que precisa ser feito. Quer dizer, uma ótima ideia, Tiago. Sensacional, gostei da ideia. Então, antes de irmos aí para a sessão do desafio, eu vou pedir a todos vocês que não esqueçam, se nomeiem na ferramenta para que a gente possa fazer essa divisão, tá? Então, não esqueçam, vão lá agora e façam a sua nomeação. Coloquem o seu nome para que o grupo da HSM possa fazer essa divisão. Fechado? iPad de fulano, iPhone de não sei quem, celular de Beltrano. Gente, bota o nome mesmo, facilita a vida pra gente desse lado, tá bom? Vamos nessa? Bora. Então vamos nessa, a gente se vê já já. Valeu, até daqui a pouquinho. Sejam bem-vindos de volta. Eu acho que deu para sacudir um pouquinho as coisas agora, né? Chegamos mais perto um pouco do nosso grande objetivo aqui, que é te entregar o valor real, concreto e com propósito. Eu dei uma passada nas salas, Vinícius, viu? E vi um pouquinho em algumas, outras eu não falei nada, não quis interromper o ritmo do pessoal. E foi muito interessante ver algumas coisas acontecerem. O primeiro, que essa pesquisa que eu mostrei para vocês aí, com esses 8 estudos da KPMG, a cada vez que eu aplico um pequeno pool, uma pequena pesquisa de opinião em empresários, industriais, e horizontalmente falando, viu, em qualquer ramo de negócio, eu sempre saio com resultados muito parecidos. Isso é muito curioso. Algumas provocações que isso nos traz é pensar que talvez nós não sejamos tão diferentes assim e talvez os nossos negócios também não sejam tão diferentes assim como a gente imagina. O que tem um princípio de ágil aí? Afinal de contas, como a gente sabe, o ágil nasceu de desenvolvimento de TI, de programa, de fazer software, e hoje ele se universalizou. Eu já vi ágil em fábrica de massa, né? Com certeza. O que você tem experimentado um pouco dessa dinâmica que a gente tem visto nos grupos? Como é que foi a sua experiência aí, Vinícius? De fato, o que muitos grupos estão dizendo, e eu também em sala de aula acabo captando bastante os ensejos de mudança, as prerrogativas do que realmente vão colocar como ação prática, eu percebo uma mesma continuidade de pensamento, né? Eu estive no grupo 4 e no grupo 5 e literalmente o que eu faço de uma provocação até já dessa atividade é fazer com que essas pessoas façam um print dessa tela e coloquem na parede para revisitar constantemente, né? Porque no primeiro instante a ação vai ser que nem um amigo meu fala, é um bebê que nasce e ele está ali ainda feinho, não tem os seus traços ainda bem modelados, as características e tal, e aí vai crescendo e vai se desenvolvendo, se tornando uma pessoa bela, não só pelo lado externo, mas também pelo lado interno. Então, o que eu vejo é que cada um deles aqui precisa revisitar a brincadeira do post-it, do quadro, do Vandré, da questão do nosso amigo Tiago, com a questão de gravar no próprio WhatsApp para ele mesmo. É a questão de a gente rever. É prioritário mesmo isso? Para que eu estou fazendo isso? Eu vou acordar de manhã para isso? Essa é a razão? Né? Essa é a razão. Então, olha, Vinícius, você provocou eles agora, viu? Porque embutido no que ele está falando tem propósito isso que eu estou fazendo? Ou esse propósito do que eu estou fazendo faz sentido? E tem uma curiosidade agora que eu vou provocar, vou quebrar a técnica agora, que eu vou pedir para vocês botarem no chat, mas ainda bem que o Vandré está aqui do meu lado para me ajudar. Bota no chat o que eu vou perguntar. Lembra do papel da inspiração? Lá no começo dessa sessão, e eu pedi para vocês dizerem assim, quais são as barreiras intransponíveis para você? Por que você acha que elas são intransponíveis? Agora, no final dessa sessão, eu pergunto, são mesmo intransponíveis?
Será que realmente isso que começou para você como um problema que você não via solução, ainda é um problema sem solução? Ou será que você começa a enxergar que é possível a água passar por cima da pedra? Ou pelo lado? Ou até mesmo por baixo? Essa revisitação, eu queria que vocês respondessem com uma palavrinha só no chat, porque aí incentiva mais gente a responder, né? Sim ou não. Eu aceito um talvez, vai. Deixa aí no chat, que daqui a pouco eu vou chamar o Vandré para a gente finalizar, e aí a gente vai ter uma noção do que está acontecendo. Então agora, Vinícius, eu vou chamar nosso amigo Anderson. O Anderson estava na sala com vocês, estava no grupo, eu não me lembro o número, mas era a sala do Anderson. Anderson, bem-vindo, querido. Bom dia, Márcio, bom dia, Vinícius, bom dia a todos. Privilégio conversar com vocês, assim, ao vivo. O privilégio é nosso, né? De fato, realmente trazer também essa lucidez do que você se acompanhou dentro de cada grupo, é importantíssimo você trazer esse resumo, né? Muito bacana, Bom, Vinícius. deixa eu te fazer uma pergunta antes de devolver para você. Nós visitamos os grupos aqui, interagimos em alguns, não interagimos em outros, deixamos os grupos terem o seu ritmo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. No grupo que você estava aí, como é que foi a dinâmica? O que mais saltou aos olhos sem você entregar o tema? Não me entregue, por favor, a barreira. Só me diga o que saltou aos olhos de vocês aí. Muito bom. As discussões aqui foram muito ricas, muito poderosas. Acho que atingiu o propósito que a gente tinha previsto para essa atividade. E sem contar quais foram as realidades que foram elencadas pelo grupo para trabalhar, acho que as soluções que foram propostas primeiro passam por uma construção interior, como, por exemplo, refletir sobre esse cenário, refletir sobre coisas novas, sobre implementação de uma mentalidade digital first, não como uma solução final, mas como sendo parte desse processo, e também como implementar uma segurança maior nos meios de pagamento, sobretudo digital. E a outra realidade que foi escolhida uma das soluções propostas foi relacionada à abertura maior para renegociação. Renegociação é uma via de mão dupla, né? Ou de várias mãos, a depender de quem é o player com quem a gente vai renegociar uma possível dívida. Eu dei spoiler, né, sobre quais eram os temas que foram escolhidos pela turma. Mas, enfim... Você deu um spoiler, mas não tem nada demais não, Anderson. Eu acho que faz parte do jogo esse spoiler aí, né, Vinícius? Com certeza. Até porque, eu vou dizer um segredo aqui pra vocês. Eu queria chegar até mais perto da câmera pra falar, mas não vou fazer não, senão o nego vai querer me pegar aqui. Mas, ó, esse problema não é só da sua empresa, meu amigo. Nem é só seu. Esse problema é de todos nós. Todos nós estamos vivendo os mesmos problemas entre renegociação, entre legados de dívidas, entre acesso a uma facilitação. E o renegociação, eu queria que vocês gravassem uma parte disso, que é o RE, o RE. Renegociação implica em refazer alguma coisa, em desconstruir alguma coisa e transformar em outra. E vai ser um gancho do que a gente vai conversar em sessão da tarde, depois do almoço, vai. Por enquanto, eu quero saber o seguinte, Vanessa, as soluções que a galera propôs no grupo fazem sentido para vocês? Vocês conseguiram começar de uma barreira semi-intransponível e alcançar um pouco da velocidade da água sobre a pedra aí? Bom, Márcio, acredito que sim, porque foram elencadas diversas barreiras aqui e para cada barreira foi elencada também uma possível saída para essa barreira. É como você disse, né, a água fluindo num rio, ela vai contornar a pedra, vai passar por cima às vezes, mas ela não vai deixar de ser pedra parada ali e nem vai o rio deixar de fluir. Então falamos muito em utilização de marketplaces consolidados e mais seguros para também garantir a experiência do cliente. Falamos da mapeação, no mapeamento dessa jornada do cliente, entender qual é a sua jornada de forma completa, desde a busca até ter o produto em mãos. Falamos da inovação, de ter inovação na qualidade, enfim, e também sobre
haver uma comunicação eficaz, que comunicação foi um tema até muito trabalhado ontem, muito trazido por você e pelo Vandré. Também em conversas diretas com pessoas que possam ajudar nesse processo de renegociação, então o seu gerente bancário, enfim, e também trabalhar a reeducação financeira, que é um ponto fundamental, não só para a empresa, mas também para os colaboradores dela e da sociedade de modo geral. Então, acredito que, conhecendo as possíveis barreiras de implantação que foram trazidas aqui, a pressão da retomada, a taxa de juros, crescimento a qualquer preço, essas ações são possíveis e práticas para serem adotadas e também vão trazer um resultado de muita efetividade. O prazo que foi determinado tanto para uma afirmativa, né, que foi elencado, um problema que foi elencado, como para o outro, é um prazo imediato, então são ações próprias para serem tomadas num prazo curto e também com uma possível eficácia de implementação. É isso, gente. Foi muito bom. Sensacional, Anderson. Eu acho que vocês não vão correr no erro da famosa minha amiga que nunca vai para o Rio de Janeiro. Afinal de contas, já tem data para fazer. E eu acho que é por aí que a gente começa. Nem toda a água vai passar por cima da pedra, não. Vai ter uma parte dela que vai se desviar pelo lado, né, Vinícius? Sim. Uma frase que fica para o segundo dia aqui, numa questão de uma colocação do Anderson, é mapeação. Mapear e agir. Tá? Usem. Muitas vezes a gente fica se atentando, às vezes, um erro, todo mundo é capaz de um erro, mas usem. Eu vou usar mapeação. Eu observo, avalio, vejo que realmente, que nem o Márcio falou, dos 3 P's, né? Possível, pequeno e progressivo. Eu tenho que agir. Então, de fato, mapeie, você está fazendo todo esse relacionamento, redesenho, remodelagem, tudo com um ressignificando o teu negócio, né? E em cima disso, eu vou ter que depois agir, senão não vai fazer nenhum sentido. É isso aí. Anderson, obrigado pela presença. Nós vamos tentar trazer sempre um dos grupos de volta aqui. Só que agora eu vou fechar com o Vandré. Vinícius, a gente continua de tarde. Falou, eu vou trocar de parceiro temporariamente aqui no palco, pessoal. Vandré, meu amigo, eu tenho uma novidade para você. E eu sempre te ponho a armadilha aqui. Como eu não combino antes, olha como esse ser fica sabendo que eu não vou perguntar para ele. Nós tínhamos 5 grupos, 8 possibilidades de combinação. É uma PG de 8 vezes 5, então é 8 vezes 7 vezes 6. Eu não vou entrar no mérito do número. Mas eu não vou entrar no número. É grande, é um número grande, muito grande. A minha pergunta para o Vandré é a seguinte. Houve um tema que os 5 grupos repetiram. Daquelas 8 afirmativas, mais de 100 pessoas envolvidas, uma delas incomodou universalmente todos os grupos em votação democrática. E aí eu pergunto para o Vandré, qual você acha que foi? Não foi combinado, eu não acompanhei, não pude acompanhar os grupos, mas pelo spoiler que foi dado e pelo seu comentário de dizer que essa é uma preocupação e um desafio que todos nós enfrentamos, e quando você falava isso, a primeira coisa que me veio à cabeça, que você está citando tanto a pedra e a água, foi de que nós estamos todos no mesmo oceano. Né? Não estamos todos no mesmo barco, isso não é verdade, estamos no mesmo oceano. Né? Alguns de transatlântico, outros de bote, outros de jet ski. E não quer dizer que estar de jet ski é muito pior do que estar de transatlântico. A gente sabe que fazer uma curva com jet ski é muito mais rápido do que fazer com um transatlântico, que demanda muito mais gestão, planejamento, enfim. De fato, ao falar isso, eu acredito que tenha sido alguma coisa como o ônus da dívida, um problema econômico, alguma coisa assim, que parece que a gente, de uma maneira geral, está enfrentando, apesar de que, quando eu penso nisso, eu também penso em setores e áreas que nadaram de braçada. Né? A gente pode falar do agronegócio, a gente pode falar da tecnologia, talvez pela própria natureza da sua essência, mas de fato a gente também teve áreas que na verdade não enfrentaram este problema diretamente como a grande maioria está enfrentando. E olha, vou pegar sua analogia, vou tomar emprestada para mim agora e vou dizer o seguinte, principalmente para carioca ou para um ex-morador do Rio, o mar não é igual para todo mundo, mas o mar é um só. Tudo depende de onde você esteja e da sua habilidade para navegar nesse mar. É óbvio
que, por exemplo, o transatlântico vai enfrentar ondas de 30 metros como se fossem pequenas marolas. Já para quem está do jet ski, ficou um pouco complicado. Dá para isso, você é muito corajoso, porque eu já vi, vocês sabem, os surfistas para grandes ondas, a gente pega de carona no jet ski. Então, eu falo que o corajoso não é o surfista que está em pé na onda, e eu não sou mais surfista, viu, gente? Mas é o camarada do jet ski, porque eu estou na onda, eu vou com a onda. O do jet ski fica. Naquele caos, ele fica. Então, existe uma lógica por trás do que vocês escolheram, quando perceberam que, universalmente, o ônus da dívida é o assunto que a KPM das 8 afirmativas lá, se tornou universal, se tornou o problema de nós todos. Daí, a pergunta que fica para a sessão da tarde, o gancho é, e qual vai ser o propósito disso? Porque se é necessário desconstruir, é necessário reconstruir, e talvez as relações mudem. Talvez, não sei, finança descentralizada comece a fazer sentido. Talvez compartilhamento de economia comece a fazer sentido. E talvez quem esteja nadando de braçada por aí já tenha pescado isso antes de você. Pensa um pouquinho nisso. Perfeito. E olha, para encerrar a nossa manhã, eu, ao ouvir tudo que a gente está dizendo aqui, eu não tive ainda a oportunidade de falar muito sobre isso, mas parte do meu trabalho como consultor, parceiro da HSM, tem como tema principal confiança organizacional e empatia assertiva. E alguns comportamentos são essenciais para essa confiança organizacional que traz esse alinhamento para a confiança. E desses comportamentos, alguns vocês já estão praticando nesses exercícios, que é encare a realidade, fale francamente e ouça primeiro. Esse é o processo que vocês já estão fazendo aqui. Esse processo de alinhamento que nos leva a essa confiança organizacional, a esse entendimento de propósitos claros, que facilita inclusive a comunicação, é parte do que a gente também está fazendo aqui, fundamental nesse processo de agilidade que nós estamos buscando. Muito bem colocado. Cara, agora tem uma pergunta antes de ir embora. Bem. Que é a resposta da pergunta. Como é que foi o chat lá? Você 100% sim para a sua pergunta. 100% sim. Todas as respostas. Não vou ouvir minhas palmas, mas vocês merecem palmas. Sensacional, Vandré. Muito bem. Então, um ótimo almoço a todos. Nos vemos daqui a pouquinho, às 14 horas aqui, para continuarmos nessa trilha de provocação, de prática, de informação. Bom almoço a todos, até daqui a pouco.